Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, a todas. Muito obrigado por ter nos convidado para falar mais uma vez com vocês. Hoje nós iremos falar sobre a parábola do bom samaritano, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um momento muito importante para todos nós, onde nós podemos estar vendo esse estudo e falar um pouquinho por que Jesus falava para nós através de parábolas. Mas o que realmente é a parábola? Consiste num discurso simples que faz o outro entender com facilidade. Então, era a maneira que Cristo veio trazer para nós todo o conhecimento que ele trouxe através de parábolas, porque naquela época a vinda de Jesus que passou por aqui, a humanidade era muito presa ao materialismo, aquela força maior ainda não acreditava, era um momento que se estendia ali, começando a acreditar num Deus único. Então, é a maneira que Cristo veio trazer para nós todos esses ensinamentos. Então, através de parábola, porque era a maneira simples que ele falava ao povo daquela época e que eles conseguiam entender com uma certa facilidade. Não era muito fácil, mas já conseguia compreender um pouco mais. E aí, então, fala essa parábola do bom samaritano. Mas o que é bom samaritano? Samaritano, depois do cisma de 1878 a.C., foi a separação das 12 tribos hebraicas em dois reinos. O reino de Israel, ao norte, separado por 10 tribos, em Samaria, capital, e o reino de Judá, ao sul da capital de Jerusalém. Mesmo com essa divisão, a sustentação dos hebreus não melhorou, e assim não puderam resistir aos seus vizinhos. Então, o que quer dizer isso aqui para nós? Nós vamos falar do bom samaritano. Quem eram esses samaritanos? Nós sabemos que naquela época, 878 a.C., era ainda o período dos hebreus que não entendia e nem compreendia e nem tinha como compreender a vinda de Jesus, porque era antes desse período. Então, eles falavam, mas já começava, os hebreus já começavam a falar no Deus único. Eram os únicos, os hebreus, que trouxeram por acreditar num Deus único. Porque antes dos hebreus falar no Deus único, eram vários deuses que existiam, né? Para muitos, para toda a humanidade, eram vários deuses, Deus do amor, Deus da eternidade, Deus, e assim em diante. Então, era Deus, vários deuses, e eles que nos trouxeram a crença no Deus único. Então, quando essas tribos foram divididas, eles não conseguiram se sustentar, mesmo diante aos seus vizinhos. Por que eles dividiram? Porque nós sabemos que tanto a capital de Jerusalém com a capital de Samaria, então eles tiveram várias divergências, né? Eles traziam, era todos hebreus, mas eles encontraram divergências, como todas as pessoas e muitos grupos de pessoas têm divergências, inclusive hoje. Então, essas divergências ainda continuam até nos nossos dias atuais, que a gente vê Jerusalém e vê a Palestina com várias divergências, né? Israel nunca aceitou a separação
da Palestina e assim por diante. Então, esses conflitos geram até nos dias atuais. Mas, quando nós falamos nessa parábola do bom samaritano, para a gente entender quem eram os samaritanos, então foram essas pessoas que viveram nesse período de 878 a.C., onde fala: o próximo é qualquer pessoa caída nos caminhos da vida que necessita para se levantar da nossa ajuda e de nosso amor. Então, aqui dá para a gente entender quem é o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas naquela época e até hoje, nos dias atuais, será que nós amamos o próximo como amamos a Deus? Ou seja, se nós não amamos ao próximo como a nós mesmos, então também nós não estamos amando a Deus, porque amar ao próximo significa que nós precisamos amar ao próximo para amarmos verdadeiramente a Deus. Mas prosseguindo, então, a parábola do bom samaritano, em São Lucas, no versículo 10, 25 a 37, diz o seguinte: então, levantando-se disse um doutor da lei daquela época, para tentar Jesus. Então, ele faz um questionamento para ver se realmente Jesus seria aquele enviado por Deus, como falava, que viria um enviado de Deus para trazer todos os conhecimentos, mas que eles não aceitavam naquele momento, e muitos hoje ainda não aceitam. Então, quando ele falava, mestre, perguntava para Jesus, mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, que é o que está escrito na lei? Ele respondeu, o que tentava Jesus para ver se realmente ele era aquele enviado por Deus, nosso Pai. E Jesus respondeu mais uma vez, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o seu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, amar o próximo como amar a nós mesmos, se hoje nós temos essa grande dificuldade, imagina naquele período que Jesus passou por aqui. Então, disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faz isso e viverás. Fazer isso e viverás. É amar ao próximo como amar a nós mesmos. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É aquele que está ao lado de mim? Aquele que está muito próximo aqui, do nosso lado? Jesus, tomando a palavra, lhe disse novamente. Então, era um diálogo entre Jesus e este homem que tentava Jesus, para saber quem realmente era Jesus. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder de ladrões, que o despejaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando assim morto. Então aí, um ladrão, toma-se um homem e bate e fere esse homem, fere com palavras, fere com ações e realmente ele fere essa pessoa e deixa ele semi-morto. Aconteceu em seguida um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, viu e passou adiante. Seguiu, Então veio um sacerdote, desceu por esse caminho onde estava esse
esse semi-morto e passou por ele e deixou. Então, veja bem, né? Então, Cristo falando através de parábolas. Um levita que também veio àquele lugar tentando, observou, passou igualmente adiante, seguiu em frente, passou por aquele homem que estava ali, semi-morto, e seguiu em frente. Mais um samaritano, então veja bem quando fala o bom samaritano. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde já havia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Então, esse homem, um samaritano que passava por ali, viajante, que passava naquele local, viu aquele homem deitado, semi-morto praticamente, e ele foi tocado de compaixão. Então, quem são os samaritanos? Era um grupo de religiosos que tinham conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles não acreditavam também em Jesus, não sabiam quem era Jesus, mas eles já tinham certo conflito com os judeus. Que Jesus naturalmente conversava com esses samaritanos também, sem nenhum problema. Aproximou-se dele, deitou-lhe o óleo e vinho nas feridas e o pesou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou-se dele. Então, aqui fala quem fazia isso, né? Quem teria essas condições de fazer isso? Então, Jesus colocando-se nesse lugar para poder mostrar o que é possível quando a gente ama o outro que está, né? Mesmo que não seja aqui parente ou um familiar, mas uma pessoa que você passa a ver nasquelas condições e você vai tentar ajudar esse irmão, né? E hoje, quem de nós pode dizer a si mesmo que tomaria a atitude do samaritano? Quem de nós, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que faz para domar suas más inclinações. Isso está lá em Kardec, né? É o amor ao próximo. Então, quando a gente sente amor pelo outro, né? Independente dele ser nosso familiar, dele ser uma pessoa muito ligada a nós, mas que a gente sente amor por uma pessoa que você passa ali na rua, vê ele faminto, vê ele desempregado, vê ele doente, vê ele com outros problemas, você passa e você tenta ajudá-lo, né? Hoje é muito difícil, até nos dias atuais, a gente fazer isso. Ou muitas vezes por medo, ou muitas vezes por falta de compaixão, não entender que o outro é nosso irmão, né? Todos nós somos filhos do mesmo Pai Celestial. Quais as condições para se salvar, para nós nos salvar, né? Que condições que nós temos para nos salvar? Condição única: ter praticado a caridade, alimento ao faminto, de beber ao sedento, teto ao desabrigado, roupas ao nu, visita ao doente e ao encarcerado. Isso é uma condição única. Ou seja, a minha caridade é eu também dar o alimento ao outro. Mas não é só um bem material, né? Mas dar alimento, dar um emprego, arrumar uma condição da pessoa se tratar, é dar algumas condições. Mas nós misturamos muito
a caridade, a verdadeira caridade, com assistencialismo. E isso nós não podemos confundir. Assistencialismo é o que nós fazemos na maioria das vezes. É ajudar o outro, mas ajuda naquele momento e depois, né? Mas nós vamos falar sobre isso mais adiante. Não é condição para se salvar. O modo só de crer. Eu creio em Jesus. Eu creio em Deus. Mas eu creio como? Eu tenho certeza, né? Que Jesus, que Deus, tudo que Ele nos ensinou, que nós podemos, que nós devemos, através dos seus ensinamentos, mudar nossas atitudes. Será que nós temos realmente amor pelo outro, né? Então, só crer em Deus, isso não significa que é uma condição para nos salvar. Nós precisamos fazer alguma coisa pelo outro, ou por nós mesmos, ou de uma forma ou de outra ajudar aquelas pessoas a chegar num lugar melhor, numa sociedade melhor, num mundo melhor, né? Preparando o mundo regenerado. Como que nós vamos preparar o mundo regenerado? O mundo de regeneração. Se nós não mudamos, então é através das nossas mudanças que nós vamos chegar a esse mundo. Então Jesus não considera, portanto, a caridade como uma das condições para salvar. Não considera, portanto, a caridade como única condição para se salvar. Ela não é a única, mas como condição, ela é a condição única, né? Não aquela forma que a gente dá simplesmente por dar, não tem amor, não tem compaixão do nosso próximo, não fazemos justiça, né? Justiça social, e aí então isso não é uma verdadeira condição. E a condição única é a caridade. Como? O mandamento maior, a semelhança estabelecida por Jesus, amar a Deus. Segundo, amar ao próximo. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo. E amar ao próximo sem amar a Deus. Então, quando nós amamos ao próximo, nós amamos a Deus. E se nós falamos que amamos a Deus, nós precisamos amar o próximo. Então, logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazer contra Deus. Eu tenho ódio daquela pessoa. Então, eu estou falando que eu não amo a Deus. Porque se eu não amo um cristão, uma pessoa sequer, que é meu irmão, eu não estou amando a Deus. E aqui está, segundo, é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Mateus, capítulo 22. Porque quando nós falamos que amamos ao próximo, nós amamos a nós mesmos. E se amamos a nós mesmos, precisamos amar ao próximo para amar a Deus. Então, veja bem, porque Deus está em cada pessoa. Deus não está acima das pessoas. Deus está dentro de nós. Né? Deus não está acima, porque Deus, ele não se sente todo poderoso. Ele está dentro de nós. E nós, cada um de nós, é que amamos a esse Deus que nós acreditamos e que nós amamos o nosso próximo, aí nós amamos, porque nós sabemos que existe um ser dentro de nós que nos faz a gente melhor, que nos torna a gente melhor. Amar a Deus é praticar a caridade para com o próximo. Em resumo, praticar essa caridade, então fora da caridade não há salvação. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres dos humanos
se resume nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Porém, o verdadeiro sentido da caridade é ser benevolente para com todos, indulgente para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Amar e caridade são complemento da lei de justiça. Então, a lei de justiça, ela se complementa com amar ao próximo e fazer caridade. Mas a verdadeira caridade, que são complemento dessa lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos que fizesse conosco, né? Então, tudo aquilo que nós queremos para nós, para mim, para o meu filho, para minha família, né? Queremos para nós, eu preciso querer para o outro. Porque se eu quero só para nós, não, para mim tá muito bom, olha, para mim eu estou tendo meu emprego, eu estou tendo minha alimentação, eu tenho meu lugar de morar, está ótimo. Está ótimo, mas eu preciso querer isso para o outro também. Porque não adianta se o outro está desempregado, sofrendo, está sem alimento, está numa vida difícil, a minha também eu vou sentir. Se eu tenho compaixão, eu também não vou querer que o outro passe por esses momentos, né? E aí muitas vezes a gente fala, mas tem que uns nascer pobre e outros ricos. Olha, não é bem assim não, né? A gente também vai ver isso mais à frente, o que significa. Então, em Allan Kardec, ele diz que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer que se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Todos, aqueles que sabem menos que nós, aqueles que têm menos que a gente em termos materiais, né? Aqueles que estão acima de nós, os patrões, aqueles que estão acima de nós, mas todos nós precisamos entender que ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos numa posição um pouco melhor, mas ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm os seus acertos e todos têm os seus erros. Então, portanto, nós somos iguais perante a esse entendimento, né? Não importa se é pobre, se é rico, se é negro, se tem religião, se não tem, não importa. Todos nós somos muito importantes como filhos de Deus, né? Então, não é caridoso ser invejoso, temporário, precipitado, orgulhoso, desdenhoso. Isso não é ser caridoso. É suspeitar o mal, ser uma pessoa difícil de entendimento, né? Não ter uma boa convivência, ser injusto. Isso não faz parte da nossa caridade. Mostra não só na benevolência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração da pessoa, né? Dessa bondade, dessa beneficência para com o próximo. Então, isso faz parte da caridade. E a verdadeira caridade, então, é de você ajudar o próximo sem esperar nada em troca, e de você fazer aquilo com amor, e de você levar às pessoas algo, não só como você está dando, mas você tratar as pessoas bem, você ter convivência, você socorrer a pessoa em determinado momento, seja ele de qualquer forma, ou ajudando materialmente, ou com amor, ou com dedicação, ou você ajudando com que os governantes, isso faz parte da nossa
condição de sermos caridosos, ajudar nas políticas públicas de um Estado, de uma união, de uma cidade. As políticas públicas, aquilo que nós não damos conta de fazer sozinhos, porque por mais que a gente tenta fazer alguma coisa, mas nós precisamos ajudar os outros de várias maneiras, com que o Estado, a União, venha trazer essas condições para as pessoas viverem melhor. Emprego, moradia, bem-estar. Isso é pensar muito alto? Não, é dar condições e justiça para as pessoas. Educação, cultura, lazer, todos precisam dessas condições. A função do Centro Espíritas, e agora eu vou falar mais um pouquinho da promoção social e do serviço social. Kardec diz que a caridade, segundo Jesus, não se restringe a essa esmola, e ainda se confunde a caridade com esmola nos nossos dias atuais. Todas as vezes que em nossas atividades assistenciais dermos algo material para alguém, pura e simplesmente, sem realizar ações que promova aquela pessoa, estaremos dando uma esmola. Promover a pessoa é tirar ela daquela situação. Se hoje essa pessoa passa fome por uma falta de um trabalho, de um emprego, de alguma coisa, se a gente consegue algo para essa pessoa, um estado forte, com trabalho, com dedicação, com educação para todos, de qualidade, isso vai fazer com que a pessoa saia daquela condição. Porque a pessoa, quando ele tem uma oportunidade melhor, claro que ele vai olhar para aquilo que ele pode trabalhar e fazer com melhor desempenho. Na questão 806, diz que a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. A desigualdade das condições sociais não é uma lei natural. Ela é obra do homem e não de Deus. Então, uns muito ricos e outros muito pobres, isso não é obra de Deus. Isso é obra do próprio homem, do próprio ser humano, de nós mesmos. Quando uns querem ter muito mais, fazendo com que o outro... A escravidão, por exemplo, né? Como que a gente explica? O escravo teve que vir escravo? Gente, de jeito nenhum, né? Nenhum escravo deveria ter vindo como escravo, não. O próprio homem escravizou. E aí, para quê? Para tirar de toda a mão de obra as condições de riqueza dos grandes senhores, de engenho, e hoje onde nós estamos. Quanto mais rico, não estou dizendo que todos os ricos, veio de uma exploração, mas a grande maioria de uma exploração do homem pelo próprio homem. Quando eu falo homem, todos nós, que tivemos essa condição de explorar o nosso irmão. Na questão 806A, essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Essas desigualdades, que são humanas, desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. O dia que nós deixarmos de ser orgulhosos, o dia que nós deixarmos de ser egoístas, essa desigualdade vai desaparecer, restando tão somente a desigualdade do mérito, que é claro, aí do mérito é quem? É a de Deus. Aqueles que realmente não vai fazer a mínima condição para ter uma vida diferente, né? Aquele que não crescer moralmente. E isso está sujeito a todos nós, que não crescemos moralmente e que a gente, de uma forma ou de outra, nós, então, temos que pagar por esse mérito não oferecido, não feito, não planejado, não melhorado, né? Nós estamos aqui não é para sofrer, nós estamos no planeta de provas e expiações
para melhorar moralmente, socialmente, né? Saber conviver com o outro de uma forma bem harmônica. Então, o samaritano é tudo isso que nós falamos. Não eram homens verdadeiramente que acreditavam em Jesus, mas eram pessoas boas. E hoje nós temos essas pessoas bondosas também, que às vezes não são cristãos, mas são pessoas boas. Veja bem, quando a gente fala só é bom o cristão, aí nós estamos falando que todos nós que somos cristãos não precisamos melhorar, crescer moralmente. E nós ainda precisamos muito, eu falo isso né? Eu sei que tem muitas pessoas, já evoluiu demais, tem uns que estão muito à nossa frente, tem outros que estão atrás de nós e nós estamos tentando caminhar. Nós estamos tentando, eu falo nós enquanto eu nessa condição, né? Estou tentando melhorar e assim acredito que são muitos que estão tentando melhorar para ser esses cristãos, para ser esse bom samaritano, que ele não era cristão, mas viveu antes de Cristo, mas já olhava aqueles irmãos que precisavam de ajuda, mesmo sabendo, né? Porque foram os primeiros hebreus que colocaram, que falaram em Deus único, mas já acreditavam num Deus único, mas não acreditava ainda em Cristo, até porque Cristo ainda não teria vindo, né? E mesmo assim, os hebreus foram os que falaram nos Deus único e não acreditam em Cristo, mas são cristãos, não, mas são pessoas boas, né? Não quer dizer que não ser cristão são pessoas más, não. Os conflitos existem como existem nos mundos, nos nossos espaços atuais, né? Como deles também, ainda Jerusalém e Palestina ainda vivem grandes conflitos, né? Religiosos principalmente, não só religiosos, mas como ocupação de espaços. Israel nunca aceitou Palestina tornar-se separado de Israel, nunca aceitou, né? Desde 1940 eles não aceitam, então vive nessas lutas, né? Não só a questão religiosa, mas a questão também econômica. Então fica aqui o nosso abraço, um pouco daquilo que nós precisávamos, era proposto para a gente falar do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade novamente.